Vocês sabem a diferença entre independência e autonomia? Por que eu estou perguntando isso aqui? Porque eu acabei de ajudar uma professora a planejar algumas atividades, porque a escola estava com muita dificuldade de planejar atividades que o aluno conseguisse responder de forma autônoma. É um aluno com paralisia cerebral, que tem bastante dificuldade nos movimentos, ele tem comunicação alternativa, ele faz uso de comunicação alternativa, porém é uma comunicação que acontece através do piscar dos olhos. Então, se mostra as letras e ele pisca quando é a letra que ele quer, ou quando é a palavra que ele quer, ou quando são as coisas que ele quer, né? E esse processo, às vezes, é um pouco cansativo para ele também, quando ele quer escrever coisas muito longas e tudo mais. E a escola estava com dificuldade de entender como é que ele podia fazer as atividades de forma autônoma. E muitas vezes, quando eles me mandavam as dúvidas, eles falavam, a gente quer que ele faça de forma independente. Então, eu comecei trabalhando com a escola que realizar as coisas de forma independente, as realidades a independência é quando a gente consegue realizar as nossas atividades do dia a dia, por exemplo, tomar banho, fazer comida, escovar os dentes, pentear o cabelo, sem a ajuda de terceiros. E para uma pessoa com paralisia cerebral, que usa cadeira de rodas, ele não tem os movimentos dos braços e das pernas, ele só tem movimentos espasmódicos, emite alguns sons com muita dificuldade. Então, ele não consegue realizar as atividades dele de forma independente. Ele, por exemplo, precisa que alguém pegue o material dele na mochila, ele precisa que alguém empurre a cadeira de rodas para ele precisa que alguém auxilie no uso da comunicação alternativa, fazendo o apontamento, que pegue as pranchas, por exemplo. Ele não consegue fazer essas atividades de forma independente, mas ele tem autonomia, porque a autonomia tem relação com a gente tomar as decisões da nossa própria vida, fazer as nossas escolhas, planejar os nossos objetivos. Então, quando nós começamos a pensar as atividades para ele, nós pensamos como ele pode responder de forma autônoma. Por exemplo, se ele ele ler um texto, ele é um aluno que ele lê um texto e responder esse texto de forma discursiva, ter que escrever as respostas usando comunicação alternativa, uma a uma, às vezes selecionando cada letra. Então, ele pode responder uma, mas responder todas é muito trabalhoso para ele cansa, né? Porque dá muito trabalho, exige muito dele. Então, o que nós fizemos? Começamos a trabalhar com múltipla escolha. Porque ele lê a múltipla escolha, ele faz a leitura, a gente tem que colocar a atividade num plano inclinado, de uma forma que fique alta para ele conseguir ler, porque ele consegue ler de forma autônoma, se colocar na direção dos olhos dele, ele faz a leitura e depois ele responde de forma autônoma. Como é que ele faz essa resposta de forma autônoma? Alguém vai dando as opções, ele lê as respostas e aí o professor de apoio pergunta a ele: é a resposta A? É a resposta B? É a resposta C? Então, ele tem a tomada de decisão, ele dá a resposta, mas ele não consegue fazer essa atividade de forma independente. Ele precisa do auxílio de um professor de apoio, ou seja, ele precisa do auxílio de uma outra pessoa, de um terceiro, para que coloque a atividade na altura dos olhos dele, para que faça o apontamento para ele, por exemplo. Então, o nosso objetivo é produzir atividades que atendam às necessidades educativas dele e que ele consiga responder de forma autônoma, ainda que ele precise da ajuda de uma outra pessoa para que essa atividade esteja acessível para ele. Eu tinha um aluno numa coisa chamada atendimento domiciliar. O que era esse atendimento domiciliar? Eram alunos com questões médicas que eles não podiam ir à escola. Não eram só pessoas com deficiência, com quadros médicos que não podiam estar na escola. Por exemplo, eu acompanhei uma menina eu acompanhei essa menina durante muito tempo. Ela estava em casa porque ela teve câncer e não podia ir para a escola, estava com a imunidade muito baixa, então eu acompanhei essa menina durante muito tempo. O atendimento domiciliar é isso. É quando o professor vai na casa do aluno e faz as atividades escolares, passa os conteúdos para ele em casa, porque ele está afastado da escola por questões médicas. E aí eu tive um aluno que ele tinha paralisia cerebral, ele se alimentava por sonda, não tinha movimentos e ele só se comunicava
através do piscar dos olhos e também do cair da cabeça. Nós estabelecemos, por exemplo, cair da cabeça, quando a cabeça caía era sim e quando a cabeça não caía era não. Esse menino, ele fazia as escolhas que ele queria, por exemplo. A mãe mostrava as roupas que para ele dava as opções de roupa, então ele escolhia a camisa, ele escolhia a calça, ele escolhia o sapato que ele queria vestir. Nas aulas eu levava vários textos, vários livros para que ele pudesse fazer as escolhas daquele texto que nós leríamos juntos, do livro que nós iríamos ler. Eu começava a leitura e deixava também com a mãe para que a mãe continuasse essa leitura durante a semana com ele. Mas ele fazia essas escolhas de forma autônoma. Embora ele não conseguisse, por exemplo, pegar os livros para fazer a escolha de forma independente. Então, é sempre importante que a gente saber que a gente busca na escola, quando a gente pensa nas atividades, a gente pensa que o aluno vai responder a fazer aquela atividade de forma autônoma. Embora muitas vezes ele precise de ajuda de uma outra pessoa. E é por isso que os professores de apoio, que existe uma legislação que dá o direito às pessoas que necessitam terem um professor de apoio, para que os auxiliem na realização das atividades que eles não conseguem fazer de forma independente.